Pessoal, temos uma novidade que é muito grande. A Warner Bros. Estaria desenvolvendo um novo jogo de luta de suas franquias. Um jogo de luta que iria reunir Batman, Scooby-Doo, Harry Potter, Senhor dos Anéis e até Matrix. Um super jogo de luta envolvendo todas as franquias grandes da Warner num estilo de jogo baseado no Smash Bros. O quê? Pois é, gente, isso pode estar acontecendo e temos um rumor muito forte de que isso pode ser anunciado em breve. E a gente também vai fazer uma lista com os 25 personagens essenciais que devem estar no jogo. Cara, esse vídeo tá demais, então roda a vinheta e vamos começar. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, então, né? Vamos falar um pouco desse novo jogo da Warner. Há mais ou menos uma semana tinha surgido um rumor no Reddit de que a NetherRealms, o estúdio que fez os jogos do Mortal Kombat, estaria desenvolvendo um novo jogo de luta e que esse novo jogo seria chamado de Multiversus. Entenderam? Multiversus, versus. E esse jogo, que teria um esquema de luta muito parecido com o do Smash Bros. E também agora do jogo mais recente do Nickelodeon All Stars Brawl, que é basicamente um Smash Bros. Envolvendo os personagens da Nickelodeon, a Warner estaria fazendo basicamente a mesma coisa, só que com os personagens da sua própria franquia. Então assim, ó, se algum dia você sonhou em ver um jogo de luta do Batman contra o Gandalf, isso pode estar perto de acontecer. Mas assim, ó, quando esse rumor saiu na semana passada, as pessoas não deram muita razão para esse rumor, porque ele se originou no Reddit. E rumores do Reddit a gente sempre pega com uma dose de desconfiança. E também tinha uma outra coisa que fazia as pessoas desconfiarem um pouco dessa notícia, de que seria a NetherRealms que iria fazer esse jogo. Afinal, a gente está com um rumor muito forte que a NetherRealms já está fazendo o Injustice 3 ou mesmo o Mortal Kombat 12, porque no ano que vem Mortal Kombat vai completar 30 anos. E por isso algumas pessoas ficaram um pouco desconfiadas. Mas então veio esse jornalista chamado de Jeff Grubb, na qual tem uma certa credibilidade dentro da indústria dos jogos, e ele já acertou várias coisas envolvendo o Xbox e PlayStation, e ele falou no seu Twitter que esse jogo da Warner Bros. De luta é real. Só que ele disse também que quem está desenvolvendo o jogo não é a NetherRealms, e sim um outro estúdio. Talvez mesmo a própria Warner Bros. Games. E quando esse cara tweetou isso, essa notícia passou de ser um rumor, talvez, para virar um rumor com força. E em paralelo a tudo isso, a gente também tem uma outra evidência de que esse jogo pode acontecer mesmo. Porque o pessoal da internet descobriu que a Warner recentemente registrou uma marca registrada com o nome de Multiversus. Que, vejam só, é exatamente o nome do jogo desse rumor. Multiversus. Então, nesse momento, a gente tem duas fortes evidências de que esse jogo pode acontecer. E assim, uma outra coisa que me faz acreditar que esse jogo realmente vai acontecer é esse novo jogo da Nickelodeon do Smash Bros. Porque esse jogo do Smash Bros. Fez bastante sucesso até. Ele está sendo feito por um estúdio pequeno e a gente descobriu nos últimos meses que tinha muita gente hypada para esse jogo do Smash Bros. Da Nickelodeon. E esse jogo dos personagens da Nickelodeon só tem os personagens da Nickelodeon. Agora, imagina um jogo como esse com as franquias da Warner. Harry Potter, Matrix, DC, Cartoons, Senhor dos Anéis. As possibilidades de ter um super elenco de lutadores nesse jogo seria espetacular. Você poderia ter um jogo com um monte de personagens da Warner e eu tenho certeza absoluta que iria vender pra dedéu. E seria uma excelente tática da Warner de ter um jogo mais infantil, uma jogabilidade mais simples como o do Smash Bros, que atrai todo tipo de jogador, e você colocar suas franquias para depois essas crianças consumirem essas franquias em outras mídias. Cara, que plano de marketing genial. E o pior disso tudo é que não seria só para crianças, seria para todas as idades, porque você poderia ter personagens dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2010, das histórias da Warner. E a Warner, quando você pega todas as grandes franquias dela, ela é superior à Disney. Porque a Disney tem as suas franquias, tem as franquias que ela comprou ao longo dos anos,
E deu! Fora isso, quando você pega as coisas da Warner de uma forma geral, daria um jogo extraordinário. Aliás, tem um exemplo perfeito para isso. Lego Filme. Pega todos os personagens que estão no Lego Filme e faz um jogo de luta tipo Smash Bros com esses personagens. Não precisa necessariamente ser de Lego, pode ser um estilo mais cartunesco, sei lá, Batman Brave and the Bold. E você vai ter um excelente jogo de luta, pelo menos na teoria. Porque um jogo como Smash Bros, para ser muito bom como o da Nintendo, você tem que estar ali se dedicando o dia todo para deixar extremamente bem balanceado e ser um jogo competitivo. Agora, não necessariamente eles queiram fazer um jogo competitivo, e sim um jogo casual ali com a forma do Smash Bros, porque esse estilo aí do Smash Bros tem um monte concorrendo com o próprio Smash Bros. Nenhum é tão bom como Smash Bros, mas nesse caso são as franquias da Warner. Harry Potter versus Salsicha Instinto Superior. O Fred Flintstones contra o Capuz Vermelho. Cara, é impossível não ficar hypado com essa seleção de personagens. E assim, ó, como eu sou um cara muito hypado pra qualquer coisa envolvendo DC e Warner, eu separei aqui uma lista humilde de 25 personagens que eu gostaria muito de ver. Ah, e por que 25 personagens? Porque 25 personagens é o mínimo, né? Menos de 20 já é pouco, mais de 25 já é bastante. Então vamos ver essa lista que eu tô muito louco pra compartilhar com vocês, e eu espero que vocês comentem a lista de vocês também. Gente, voltei, porque eu fiz a lista com 25 nomes, deu um trabalhão, mas eu acho que eu consegui colocar todo mundo que deveria entrar. Eu só digo uma coisa, separar as franquias da Warner e deixar apenas 25 é muito difícil. Então vamos lá, eu separei nas seguintes categorias: DC/Batman, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Cartoons, Hanna-Barbera, Warner Clássicos, Game of Thrones, Matrix e Duna. E vamos começar a lista direto com os personagens da DC. Se você não concorda com qualquer um deles, por favor, comente. Superman, Mulher Maravilha, Batman, Robin e como vilões, Darkseid e Coringa. E assim, eu tive que me limitar a 6 personagens da DC. E assim, eu não consigo pensar em outros personagens da DC pra colocar num número tão limitado assim. Batman, Superman, Mulher Maravilha tem que ter. E você tem que ter alguns vilões, provavelmente por causa da história. Então, Coringa e Darkseid. Não consigo pensar em outros dois. Lex Luthor? Mas daí eu não consigo ver muita utilidade no Lex Luthor como um personagem. E aí eu coloquei o sexto com um Robin. Mas confesso que fiquei um pouco na dúvida de colocar ou a Batgirl ou um Lanterna Verde John Stewart. Mas acabei ficando com o Robin porque a gente sabe que eles sempre dão prioridade pro Batman. Essa é a verdade. Agora vamos pra franquia do Harry Potter. No Harry Potter, embora seja uma super, hiper, mega franquia, eu coloquei apenas 2 personagens. E por que eu coloquei? Porque eu deixaria alguns personagens pra serem DLCs. Porque eu sou ganancioso e quero dinheiro. Então, eu apenas coloquei Harry Potter e Voldemort. Porque assim, né, tem que ter o Harry e tem que ter o Voldemort, não tem como fazer esses dois. Claro, daria pra colocar a Hermione e o Dumbledore, que pra mim são 2 essenciais do Harry Potter. O problema é que se eu colocasse esses 2, eu teria que tirar os outros. E se a gente não tirasse ninguém, ia ser uma lista com 50 personagens. Daí eu sei que isso não vai acontecer, que isso é muito exagerado. Mas enfim, se a franquia do Harry Potter tiver apenas 2, eu acho que é Harry e Voldemort mesmo. Franquia do Senhor dos Anéis. E bem, assim como Harry Potter, eu decidi colocar apenas 2 personagens de Senhor dos Anéis, que são Aragorn e Gandalf. O Gandalf é óbvio, tem que ter. Qualquer jogo de luta de Senhor dos Anéis tem que ter Gandalf. Não existe outra possibilidade de não ter Gandalf. E o Aragorn, porque ele é um personagem de espada, teoricamente é mais fácil de fazer do que colocar o Frodo, por exemplo. Então, eu acho um pouco difícil o Frodo, Aragorn acho mais fácil. Talvez eu substituísse o Aragorn pelo Sauron, naquela versão de armadura de batalha que a gente vê no último filme, mas eu acabei preferindo pelo Aragorn. Talvez a gente pudesse ter uma versão alternativa do Aragorn que usa a roupa do Sauron, já que os movimentos de batalha seriam muito parecidos porque ambos usam espadas. E bem, vamos para a 4ª categoria aqui, e essa é uma categoria muito grande, que é Cartoons. E essa daqui é a categoria que mais tem personagens. E eu coloquei mais personagens porque esse jogo do Smash Bros, se ele realmente acontecer, ele vai ser muito voltado para crianças. Então eles iriam tentar seduzir as pessoas com personagens do Cartoon Network. E por isso eu acabei colocando mais do Cartoon Network. E na lista eu coloquei Dexter para honrar os anos 90, o Steven Universe, o fim do Hora de Aventura, o Cyborg de Jovens Titãs em Ação, o Ben 10, né, para honrar os anos 2000 e porque ele é muito
muito importante pro Cartoon Network, a Docinho das Meninas Superpoderosas e o Samurai Jack. E o Samurai Jack tem que ter, né? Melhor desenho da história do Cartoon Network, tem que estar ali, tem que estar. E assim, eu acho que aqui eu consegui equilibrar bem anos 90, anos 2000 e anos 2010. Claro que sempre vai faltar alguém. Por exemplo, me doeu muito tirar o Gumball da lista, porque ele estava na pré-lista, mas eu acabei tirando aqui. Mas o Gumball ou o Darwin, eu acho que em algum momento, como DLC, eles teriam que fazer. E bem, vamos seguir aqui para a próxima franquia, que é a Hanna-Barbera. E a Hanna-Barbera, embora tenha muitos clássicos dentro do Cartoon Network, e são desenhos super, hiper, mega importantes para a história da animação dos Estados Unidos, eu coloquei apenas 3 personagens. O Fred dos Flintstones para representar aquela época de ouro da Hanna-Barbera, o Salsicha para representar Scooby-Doo, e também porque se você parar para pensar, o único grande desenho da Hanna-Barbera que sobrevive até hoje é Scooby-Doo. Então eu acho que o Scooby-Doo tinha que ser representado aqui. Eu pessoalmente colocaria toda a gangue do Scooby, mas daí iria ocupar 5 slots de personagem e não teria o que fazer. Por mim eu colocava até a Máquina do Mistério como personagem jogável, tá ligado? E o terceiro personagem que eu coloquei aqui é o Dick Vigarista. O Dick Vigarista, que representa a Corrida Maluca, do Ultra e não sei o que, é um grande personagem que muitas pessoas têm carinho, e eu acho que se os pais vissem ele na capa, eles iriam ver isso pros filhos e pensar: ah, eu adoro isso pra minha criança, eu vou querer comprar pro meu filho. Sabe aquele pai que projeta a sua infância pro filho? Eu acho que isso iria acontecer com o Dick Vigarista, então eu iria colocar ele no jogo. E bem, vamos para a próxima categoria, que é Warner Clássicos. Essa é aquela categoria que eu não achei um nome específico para dizer, mas que iria encaixar filmes clássicos da Warner e animações clássicas da Warner. E daí, obviamente, a gente iria colocar Pernalonga, porque é o representante máximo da Warner, é o Mickey da Warner, tem que ter. O Patolino versão Mago Implacável, porque, gente, se você tá fazendo um jogo de luta e tem o Patolino, tem que ser o Mago Implacável, não há outra opção. Se não for, vocês estão loucos. Ou pelo menos um Patolino versão normal, na qual o ataque dele, versão final, é o Mago Implacável. E derrota todo mundo na tela automaticamente, porque o Mago é implacável, não tem o que fazer. E o terceiro aqui para representar os filmes clássicos da Warner, eu coloquei o Beetlejuice. O Beetlejuice, que é uma franquia clássica dos anos 80, chegou a ter um desenho nos anos 90, ele é muito carismático, ele é muito cartunesco, e eu pensei que ele seria uma ótima adição, até para ser um personagem secreto. E sempre teve aquele rumor, né, de que a Warner um dia iria ressuscitar Beetlejuice, ou até mesmo fazer uma continuação. Então, por isso que eu coloquei ele aqui, pensando um pouco no futuro da Warner. Mas eu também cogitei outros personagens para entrar no lugar do Beetlejuice, que é o Slot do Goonies, que eu acho que seria muito legal, a Bruxa do Mago de Oz, o Tubarão do Tubarão, mas aí eu acho que é um pouco exagerado mesmo, não sei nem como iria funcionar o Tubarão, mas era uma ideia. E depois a gente tem as últimas 3 franquias, que é Game of Thrones, Matrix e Duna. Essas 3 franquias a gente já tava no limite dos 25 personagens, então eu coloquei apenas um personagem mesmo. E eles são a Daenerys, o Morpheus e a Chani do Duna. A Chani é meio óbvio, né? Zendaya, filme do Duna, tá aí, novo filme, nova franquia que estão tentando levantar, tem que ter. O Morpheus, porque ele é o melhor personagem de Matrix. Ah, tem o Neo, claro, tem o Neo, mas é que eu não queria colocar um outro protagonista da sua série como ali. Eu queria pegar um não tão óbvio, e o Morpheus me veio na cabeça, e eu acho que ele é muito melhor do que o próprio Neo. E a Daenerys, porque ela é muito melhor que o Jon Snow, e ela poderia ter uns ataques envolvendo dragões que seria muito mais legal do que um cara com espada. Pra mim não há outra opção além da Daenerys. E daí, se eu não errei nos cálculos, a gente fecha 25 personagens. E assim, eu acabo esquecendo uma franquia muito importante, que é Mortal Kombat. Mas daí eu pensei, será que eles iriam colocar personagens do Mortal Kombat, que é uma franquia mais 18, pra colocar no jogo de criança? Sabe, eu fiquei nessa dúvida se eles iriam fazer isso, então eu acabei tirando personagens de Mortal Kombat de propósito. Muito embora, se for considerar todo mundo, tem que ter Mortal Kombat, e se fosse ter um personagem de Mortal Kombat, seria o Sub-Zero ou o Scorpion. E com isso a gente fecha essa lista. Eu acho que eu levei a sério demais essa lista, não sei porquê, mas é que só a ideia de ter um jogo de luta com todas essas franquias da Warner, cara, isso é muito empolgante, isso ia ser muito bom, ia ser demais. Só de pensar nas possibilidades de personagens, cara, tomara que eles anunciem isso logo, tomara que seja verdade. E sem falar que é no estilo Smash Bros. Eu amo Smash Bros. Aqui, ó. Eu amo Smash Bros. Smash Bros. Melee, joguei pra dedéu no GameCube. Ninguém mais deve ter essa fita aqui, ó. Tá aqui o CD, eu joguei. Eu acho que é um excelente jogo de luta, o estilo é muito bom. Eu queria muito que isso acontecesse mesmo com os personagens da Warner. Enfim, gente, essa é a notícia e essa é a minha lista de personagens. Com certeza eu deixei algum de fora. Por favor, comentem aqui embaixo.
E no mais, é isso daí. Muito obrigado. E dá-lhe DC. E dá-lhe Warner, né? Multiverso, que baita ideia. E esse foi o vídeo do Smash Bros. Da Warner. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.